São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paulinha, missionária aqui da Rede de Missão Campus Fidei. Talvez minha voz seja nova para alguns de vocês. Hoje não temos nem Bruno, nem Rodrigo conduzindo, porque hoje tem um papo um pouquinho mais de menina, mas eu convido todos vocês, meninos, meninas, a ficarem aqui até o final, porque vai ser muito legal. Hoje a gente está com algumas convidadas especiais. Ângela, minha irmã de Rede de Missão, e Eliana, que é a nossa convidada especial de hoje. Meninas, se apresentem, por favor. Eu sou a Ângela, eu tô na Rede de Missão desde 2018, então já tenho um tempinho de casa. Essa não é a minha estreia no podcast, porque teve um podcast sobre preparação para o matrimônio que eu participei. Eu tô casada há quase 5 meses, temos uma filhinha a caminho aí, a Clara. E mais alguma coisa, Paulinha? É isso, fala um pouquinho pra gente o que você faz aqui na Rede de Missão. Na Rede de Missão eu tô no núcleo de comunicação, servindo por meio da tradução de textos para o blog. Então, quem não conhece, a gente tem um blog, blog.campusfidei.com ou .org.br. Enfim, vai ter aí nas arrobas que aparecem. Nos arrobas que aparece, coloquem o link do blog. E eu também apoio na Secretaria-Geral da Rede de Missão. Eli? Então, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar desse assunto que eu adoro. Hoje eu sou consultora de imagem e estilo, mas sou também advogada de formação. Fiz transição de carreira, advoguei por 10 anos. E aí, um belo dia, a beleza me pegou. E aí, eu resolvi realmente trabalhar. E o legal é que o tema do podcast é exatamente aquilo que eu trabalho, que é resgatar a beleza, literalmente. Então, eu já sou consultora de imagem e estilo há 3 anos. E ajudo as mulheres a encontrarem aí, não só mulheres, mas eu também atendo os homens, e por isso que também vale a pena para os meninos. Sim. Porque também é muito importante, né? A encontrarem a sua essência e manifestar isso através da vestimenta, da imagem de cada um. E é isso. Muito legal. Eu comecei falando e nem me apresentei direito, né? Eu sou a Paulinha, esposa do Bruno, essa voz que vocês conhecem aí do podcast. Também já estive aqui 2 vezes. O primeiro, se não me engano, foi sobre o noivado, que eu participei com a Thaís e o Carlos e o Rodrigo. E depois a gente falou sobre vida financeira também. Foi super legal com a Thaís e o Carlos, que são sócios, são esposos e são sócios da Salux. Então, esses são alguns dos temas que a gente já falou aqui no podcast. Você que está chegando aqui pela primeira vez, recomenda, depois que terminar de ouvir este podcast, volte aí. Então, para quem ainda não conhece, nós temos a Fé Partilhada toda segunda-feira no nosso canal no YouTube, que também fica gravado. Se você não conseguir acompanhar na segunda, fica gravado, não perca essa oportunidade. Entre outros, né? Os grupos de estudo, o próprio Instagram, o próprio blog que a Ângela mencionou. Então, tem aí muitos canais para se aprofundar aí nas formações que a gente, graças a Deus, consegue trazer para vocês. Antes da gente começar a falar, eu também quero agradecer aos nossos colaboradores, porque se a gente consegue fazer esse podcast, fazer o blog, fazer o Instagram, ter essa casa aqui, o Instituto Campus Fidei, que fica em Brasília, é graças aos nossos colaboradores, porque a Rede de Missão vive da providência, né? Então, agradecemos a cada um dos nossos colaboradores que permitem que esse apostolado continue. Ok? Então, a Lili antecipou um pouquinho, vamos falar qual que é o tema desse podcast de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o resgate da beleza, que é um assunto muito sensível, talvez seja mais palatável para nós mulheres, mas não é exclusivamente sobre isso. Então, a gente quer aqui trazer um contexto mais amplo, né? Por que essa beleza é importante, por que ela se perdeu e como que a gente faz para resgatá-la. Então, para a gente partir aí de um ponto inicial, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é o que é a beleza. E aí? Gente, eu queria dizer que eu tô empolgada sobre esse assunto, porque nas últimas semanas o pobre do meu esposo escuta eu falar disso sem parar. Então, pelo menos agora tem mais audiência, né? Só a orelha dele. Mas tadinho, gente. Um dia desse eu acho que ele tava assim, eu preciso
eu preciso fazer ela, tipo... Extravasar esse assunto. Aí ele comprou um livro sobre a beleza pra me dar de aniversário, que é, tipo, no final de outubro. E ele não conseguiu esperar, a gente tava jantando, ele, peraí. Aí ele voltou, ele fecha o olho e ele já antecipou o presente, porque ele já tava, tipo assim, ela precisa de dar uma extravasada nisso daí, sair só da minha orelha, eu acho. Mas, igual a Paulinha falou... Não é um assunto que beleza não diz respeito só ao nosso corpo físico. É algo transcendental. É algo que é feito para apontar para algo maior. E se a gente perde esse sentido da beleza como algo que aponta para algo maior, que é a verdadeira beleza, que é Deus... Nada faz sentido quando a gente se fala de beleza. Nem a nossa beleza física ela começa a ser distorcida, a beleza da arte começa a ser deturpada, da música, tudo vai se perdendo. Então, por isso que eu super concordo que não é um assunto só para ouvidos femininos. Com certeza. Mas que diz respeito a todo mundo. Porque a beleza, Deus é a beleza suprema. Tudo que há de belo é um reflexo de Deus. Deus criou todas as coisas que são belas. Então, a beleza é esse transcendental, né? Que aponta da nossa realidade visível para o invisível de Deus. Sim, é exatamente isso que você falou. A beleza é Deus, né? Tudo veio dele, a beleza inteira como um todo. E é um dos aspectos transcendentais do ente, como você já falou. E junto com a beleza, a gente tem mais outras duas coisas que são muito importantes, que é a bondade e a verdade. É como se fosse um tripé, né? A gente tem até um tripé aqui na sala. Quem está aqui, quem não está, pode imaginar. Mas esses três aspectos transcendentais caminham juntos, né? Então, quando a gente para de prestar atenção na beleza, a gente começa a perder o referencial do que é a bondade e do que é a verdade. Então, a beleza talvez esteja ali perdendo o rumo, né? Já dando um spoiler do que vem pela frente, que a Paulinha já falou, porque a gente tem perdido um pouco da referência do que é a bondade e do que é a verdade. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente realmente vê que isso importa, né? Não é simplesmente uma futilidade, como muitas vezes as pessoas querem colocar na nossa cabeça. E a gente também não pode ser o que a gente quer, a gente tem que ser aquilo que Deus quer para nós, né? Então, todo ser humano que foi criado por Deus, e como você falou, né? Deus é essa potência máxima de beleza. Todo ser humano, ou toda criação, cada pedacinho e cada parte dela tem essa beleza dentro de si, né? E às vezes a gente não se reconhece assim. Então, é por aí. Pois é. Quando a gente eu lia alguns textos para partilhar aqui com vocês, algumas frases me tocaram muito, né? Porque... Não sei vocês, né? Eu fiz faculdade de comunicação, sou publicitária de formação e trabalho com isso também. Então, quando você pensa na publicidade, muito se fala sobre direção de arte, sobre arte em si, né? E quando eu estava na faculdade, e se eu não me engano, isso já foi uma frase que eu escutei desde a época da escola, quando você estava ali escutando, na aula de artes, né? Artes como um todo. O que é belo? O belo é aquilo que é agradável aos olhos, era o que se dizia, né? E aí é um tanto quanto relativo, né, isso. Uhum. E se a gente para e pensa de fato o que é belo, porque, né, a gente já conversou sobre esses assuntos mais polêmicos, digamos assim, sobre a perda dos referenciais que a gente tem. Se para uma escola, uma criança, digamos ali que eu tinha meus 10 anos, digamos, o que é belo? E se fosse me ensinado desde de pequena, né, que o belo é aquilo que reflete a verdade divina, que é o criador de tudo, talvez a nossa imagem, o nosso imagético sobre beleza seria muito diferente do que é hoje. Mas se resume a algo, a um estado visível, né, ao que é agradável aos olhos. É um estado apenas físico e não metafísico e não transcendental, que se perde. Então, eu acho que para a gente começar a entender, né, o porquê que a beleza se perdeu, é daí que a gente tem que partir. Que se perdeu porque a gente não entende o que é a beleza de fato. E isso porque foi nos tirado um referencial. E se a gente está falando do resgate da beleza, é porque algo se perdeu, né? Se você vai resgatar algo, é porque essa beleza se perdeu. E queria ouvir de vocês um pouquinho o que vocês consideram que foi, né,
por que essa beleza se perdeu e como isso aconteceu, né? Por que a gente chegou hoje num ponto onde tudo é arte, mas nem tudo é bonito, a beleza é relativa, não se tem um cuidado com a sua beleza estética, a sua beleza pessoal, as casas, enfim. A beleza, ela transcende, né, essa aparência unicamente estética, né? Como é que se deu, né? Como é que a gente chegou aqui em 2022 sem essa sensibilidade a respeito da beleza? Então, eu já pensei muito sobre isso. E o que eu acho legal foi que uma vez a minha resposta sobre isso, eu não tinha desenvolvido ela muito bem ainda, porque isso não está escrito em um lugar, assim. Pelo menos os lugares que eu li, que eu estudei, né? De uma maneira clara e objetiva, assim. Uma vez eu estava dando uma aula e me perguntaram isso, em que momento a gente se perdeu? E aí eu falei, puxa, agora eu vou ter que dar uma resposta, né? E eu acho que foi justamente quando a gente começou a perder a nossa referência do que é Deus na nossa vida. E aí é que tá, porque se Deus é a beleza, como a gente já começou falando disso, e a gente perde a referência, né? E aí começou, né, o ateísmo, enfim, uma série de outras coisas que aconteceram. Aquela história de que você pode ser o que você quiser, você pode acreditar naquilo que você quiser, você pode talvez ir contra ali a verdade, né, que é Deus. Então você começa a perder, literalmente, essa referência e deixa de considerar isso importante. Então eu acho que é nesse momento assim que isso foi acontecendo. Isso não aconteceu agora, já tem tempo e foi acontecendo ao longo da história, né? Desde Cristo, a gente tem essa discussão acontecendo, claro e óbvio, né? Desde sempre, eu acho que desde a criação da humanidade, lá em Adão e Eva, já estavam perdendo um pouco a referência e é uma luta. Então, essa luta pelo resgate da beleza vai ser uma luta eterna, né? Que compete a todos nós cristãos e em busca. Porque uma vez que a pessoa entende isso, ela leva isso a sério de uma maneira definitiva mesmo, assim, leva para a vida. Então, eu acho que foi aí. Muita gente culpa o feminismo. Sim, um pouco, mas não é só o feminismo. Tem muito mais coisa envolvida, né, nisso. Então, não é só... porque o feminismo plantou esse negócio dentro do coração das mulheres, de que você pode fazer o que você quiser. Não é só o feminismo, né? Toda essa parte que perdeu essa referência. Então, foi aí. É até legal que você estava falando, eu estava pegando uma citação de um documento que chama Via Pulchritudinis. E aí tem um trechinho dele que é bem bonito, que fala justamente sobre isso. Se a beleza é a imagem do Deus Criador, também é filha de Adão e Eva, e por sua vez marcada pelo pecado. A pessoa humana corre o risco de cair na armadilha da beleza tomada por si mesma. O ícone torna-se ídolo, o meio que engole o fim, o fato que aprisiona. Uma cilada na qual as pessoas caem devido a uma formação inadequada dos sentidos e a falta de uma boa educação em relação à beleza. E talvez não, né? Por conta do pecado, ela vem sendo deteriorada desde Adão e Eva, porque a gente perdeu essa relação com Deus, isso vem se perdendo, porque a gente perde o referencial, em parte o referencial de bondade e de verdade junto. Só que se a gente for olhar na história, eu acho que tem um momento ali, porque até o período clássico, enfim, a arte ela ainda retratava muito essa beleza. E aí vai chegando ali o iluminismo, o renascentismo, e aí a arte ela vai mudando e a gente chega na arte moderna que já não expressa mais a beleza. Na arte moderna a gente já começa a ter uma arte que não é feita para expressar a beleza. E isso é sinal de que o pensamento da época, ele também foi sendo mudado e perdendo esse referencial da verdade e da bondade. Porque se a verdade ela é relativa, entra naquilo que a Paulinha estava falando, a beleza também é relativa. O que é bonito para mim não precisa ser bonito para você. O que é verdade para mim não precisa ser verdade para você. O que é bondade para mim não precisa ser bondade para você. E aí, quando você vira um tripé meio manco, que a gente vai perdendo o referencial de tudo. Então, assim, não sou a melhor pessoa em história, mas teve um momento ali na história que, conforme as pessoas foram se afastando de Deus, foram se afastando da religião mesmo,
essa relação com a beleza foi se perdendo. E aí isso vai indo para todos os lados da nossa vida, né? As artes, aí você chega na arte moderna e um vaso sanitário é uma obra de arte, uma lata de cocô é uma obra de arte. Isso são reais, isso está em museu, assim, não é exagero. E, ao mesmo tempo, isso também reflete na forma como a gente se veste, porque aí as vestimentas, elas começam a não expressar mais a beleza, mais o grotesco. Você olha para artistas hoje mega famosos e a forma como eles se vestem, seja homem, seja mulher, enfim, não expressam beleza. Quando a Lady Gaga se veste de carne para fazer um clipe, ela não tá expressando beleza com aquilo ali. E a gente e o negócio vai tomando essa proporção de que a gente começa a relativizar tanto as coisas que, de repente, a gente não tem mais noção do que é belo, do que é feio. E aí a gente começa a chamar aquilo que é feio de belo. Que, para mim, é um grande risco que a gente corre. É não saber olhar e enxergar o que é belo e o que é feio. E começar a chamar a feiura de beleza. Porque aí é sinal de que a gente perdeu completamente o referencial das coisas. É sinal de que a gente realmente precisa ser resgatar o significado da beleza para que a gente consiga retomar aquilo que era lá no princípio, antes do pecado. E a gente não vai retomar igual era antes do pecado, mas a gente pode, pelo menos, não ir tão fundo na feiura e achar que tá tudo bem. Eu acho que um ponto importante que você trouxe desse trecho que você leu foi sobre a importância da educação sobre a beleza. Era isso a frase? Uma formação inadequada dos sentidos e a falta de uma boa educação em relação à beleza. Isso. E isso se expande, né? Mas hoje que a gente está falando sobre educação, sobre beleza em si, nesse mesmo texto chama o caminho da beleza. Em latim é via... Pulcritudinis. É difícil falar latim. É muito bonito. E ele fala sobre arte, sobre esse resgate da beleza em sua essência. E ele falou uma coisa que ficou muito marcada para mim. Eu anotei, então estou parafraseando. Que essa transcendência da beleza, né, ela não é facilmente compreendida. Então, aqui, né, digamos que a gente já parte de um pressuposto que nós nos preparamos para esse podcast, então nós estudamos, nós nos aprofundamos, a Lili trabalha com isso diariamente. Então, talvez para nós, a gente possa cair no erro de pensar que essa visão de que a beleza é algo transcendental é fácil, é natural. E o texto falava que não. Ele não é tão natural, porque nós, no nosso cotidiano, nós somos tão impactados pela cultura como um todo, que foi deturpada, que isso é um efeito dos nossos vícios, que vem dos nossos pecados, que isso já não se torna mais tão óbvio assim. Então, essa é a importância da educação da beleza. A gente precisa retomar, isso que a gente faz aqui hoje, o que a Lili faz no trabalho dela diariamente, o que nós, leigos, que não trabalhamos necessariamente com estética, com moda, fazemos no nosso cotidiano para fazer essa educação da beleza, né? Isso é uma missão nossa também, né? Aqui na Rede de Missão, um dos nossos textos orientadores, que é a Evangelii Gaudium, ela fala sobre nós somos uma missão nesta terra e para isso estamos neste mundo. Então, acho legal esse podcast, a formação que a gente fez hoje a Lili é nossa convidada especial e ela trata sobre isso especificamente. A sua profissão trata diretamente sobre esse resgate e educação da beleza. Mas eu e a Ângela e até o próprio Juninho, que está aqui comandando o som hoje, também é a nossa missão. Assim como é a nossa missão evangelizar com a nossa vida, esse resgate da beleza também faz parte da nossa missão, né? E aí eu acho que é um quê interessante, porque eu não tinha pensado, eu partilhava com o Bruno, meu esposo, como é que eu, Paula, publicitária, missionária, posso contribuir para essa educação, para a beleza? Pô, difícil, sabe? Eu mesma não era uma pessoa muito ligada à moda, à estética,
Espero que eu nunca tenha me vestido muito mal na minha vida, desde que eu tenho consciência para me vestir com as minhas próprias mãos. Mas é diferente. E eu trago uma partilha quase que um merchan, por exemplo. A Lili, ela tem o perfil dela. Desculpa, gente, eu chamo ela de Lili porque são alguns anos aí de convivência. Mas ela, no perfil dela, quando ela começou a trabalhar um pouco mais com a consultoria de estilo, ela propunha a Semana Estilosa. E, cara, eu achava que ia ser, sei lá, difícil, ou que até fosse uma futilidade minha. Mas eu falei, cara, eu nunca fui ligada tanto à moda. Eu acho que eu não me visto mal, mas é difícil pra mim. E eu fiz esse exercício. A Semana Estilosa, depois a Lili explica um pouquinho mais essa iniciativa. Ela propunha atividades sobre o se vestir e se arrumar. E a gente estava na pandemia, então era um contexto que o povo trabalhava de pijama, com a roupa rasgada, enfim, em casa. E a gente tinha que se exercitar diariamente, durante os 5 dias da semana, com as propostas que ela trazia. Então, hoje você vai montar um look monocromático. Amanhã você vai montar um look com texturas diferentes. E isso foi um baita exercício para mim de educação da minha visão sobre a beleza. Porque num primeiro momento eu achei que seria uma futilidade. E no decorrer foi difícil, não foi fácil, mas ela exerceu a missão dela como consultora e como cristã de fazer esse resgate da beleza em mim. E o meu exercício de estar disposta também foi uma educação da minha própria vontade. E isso afetou quem estava perto, porque a minha mãe percebeu. O meu noivo, na época, o Bruno, percebeu. E quando eu não... E isso acabou se tornando... Não foi só naquela semana, né? Depois eu... Né, nem todo dia que eu acordo cansada e não passo uma maquiagem, mas assim, eu me lembro que essa beleza, esse me arrumar, estar pronta para aqueles que eu amo e que me amam, é importante. E isso é um exercício da nossa educação da beleza. E entre outros, né? Porque pro Darili, talvez pra gente seja mais óbvio. Mas, além disso, como é que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode? Seria na modéstia? Seria no nosso falar, nos portar, né? E eu queria ouvir um pouco, antes da gente ouvir a Lili, sobre a prática disso, né? Na profissão dela. Eu queria ouvir da Ângela. Como é que é para você isso, né? Como é que é pensar nessa educação da beleza na nossa vida leiga aí? Eu acho que ela reflete em vários aspectos. Como a Paulinha, eu também sou aí da comunicação, da publicidade. E um dia desses, eu estava muito incomodada no meu trabalho. Porque eu falei, cara, as coisas que a gente faz aqui não são bonitas, tipo, não são belas. A gente precisa fazer algo belo. Se a gente quer encantar as pessoas, o trabalho que a gente faz, se a gente quer encantar as pessoas com isso daqui, a gente precisa produzir algo belo. E aí, em casa, tipo, igual a Paulinha acho que comentou no começo, né? O quanto que a gente perdeu a beleza das casas. Eu casei, vai fazer 5 meses, e os nossos pais nunca tinham ido na nossa casa. E aí a gente foi fazer uma noite de pizza para receber eles. E aí, tipo assim, eu e o Yuri caprichamos essa semana para deixar a casa, tipo assim, bonita, os banheiros tudo com cheirinho, com difusor, com tudo. E aí eu tava até conversando com ele esses dias, eu falei, e é importante que o dia que eles venham aqui, que a nossa casa seja bonita todos os dias, mas no dia que os nossos pais venham aqui, que tipo, eles vejam essa beleza, porque eu sei que isso traz calma pro coração deles, de olhar e falar, nossa, os nossos filhos se casaram e eles estão conseguindo se virar bem, tipo, olha que bonito aquilo que eles estão construindo. Porque se os nossos pais chegam na nossa casa, a nossa casa é uma casa toda feia, toda desordenada, eles vão achar lá no fundo com preocupação de pai, tipo, nossa, eles não estão conseguindo, a gente precisa fazer algo para ajudar, o casamento deles tá dando errado, tadinhos, eles não deviam ter saído de casa. Talvez passe esse sentimento. E aí a gente tava, tipo assim, no capricho para mostrar que olha que bonito aquilo que a gente está conseguindo construir. E isso também diz respeito à beleza física, né? No começo da gestação eu passei muito mal. Tipo assim, muito mal mesmo. E aí a minha missão era sobreviver. A meta era só sobreviver. Tipo, os médicos olhavam para mim e falavam, minha filha, não preocupa com nada, não.
sobrevive aí. Na hora que isso melhorar, você preocupa com a sua alimentação, com as suas vitaminas. Por enquanto, só sobrevive. E eu vejo que, tipo assim, depois que passou essa fase, me arrumar também é importante. Para que as pessoas olhem para mim e não achem que gestação é um negócio horrível, que tá grávida tipo assim, é uma experiência muito ruim. O fato de eu me arrumar, de eu colocar uma cara alegre, lembra também as pessoas de que, cara, eu passei mal, mas tá tudo certo. Tipo, vale muito mais do que... Essa gestação vale muito mais do que tudo o que eu passei. Então, eu vejo que a beleza tem esse papel de comunicar a bondade para as pessoas, de comunicar a verdade. Porque se a gente for olhar a verdade de poder gerar uma vida, é algo assim, surreal na hora que você para e contempla isso. Tipo, Deus é tão bom que ele permite que a gente gere um ser humaninho e esse ser humaninho começa a mexer e é uma experiência incrível. Só que se a imagem que a gente passa disso para as pessoas é uma imagem abatida, uma imagem destruída, as pessoas vão olhar e falar, nossa, realmente deve ser horrível gerar uma vida. Deve ser horrível casar, porque olha a situação da casa das pessoas. Nossa, o trabalho dela realmente deve ser muito ruim, porque olha o que ela produz. Então, eu acho que quando a gente tenta fazer coisas belas, tanto fisicamente quanto o lugar que a gente ocupa, isso aponta as pessoas para a beleza que a gente quer comunicar. Eu acho que isso tem muito a ver com a evangelização. Porque se a gente quer dizer que o matrimônio é algo bom, nem tudo é bonito, mas ele precisa ter um quê de beleza. Se a gente quer dizer que a maternidade é algo bom, ela precisa ter uma beleza. Se o nosso trabalho é algo bom, precisa ter beleza naquilo ali. Senão não vai atrair as pessoas. A experiência do belo, ela é sensorial, né? Então, assim, é uma coisa que tem um pouco de matéria nessa história da beleza. Enquanto que a verdade e a bondade é uma coisa muito mais de análise, né? De sentir ali o que está acontecendo. A beleza é uma coisa sensorial total. Então, como você falou, né? Quando seus pais foram na sua casa, que você colocou um cheirinho, que você fez alguma coisa, que a comida que você faz, que tem um cheiro gostoso, a forma como você colocou a mesa para todo mundo comer, né? São os detalhes. E a beleza está em tudo isso. Então, começa pelo sensorial. Mas aí, como a Paulinha perguntou, né? Como é que a gente vai fazer, né? Para levar essa mensagem, né? E começa aí. Começa nesse lugar que vocês já colocaram. Por quê? A nossa beleza exterior, esse sensorial, vai elevar o nosso espírito para um outro lugar. Então, em primeiro lugar, vai fazer bem para nós mesmas. Isso é um fato. Então, assim, vai passar o dia de pijama para ver se no final do dia você não está deprê. Você tem um sentimento horrível, horrível, de que você pode até ter trabalhado o dia inteiro, mas você tem a sensação de que você não fez nada. Né? Então, você precisa de toda essa parte da matéria. Deus quis a matéria. A gente não é só espírito e alminha que sai andando por aí. Muito pelo contrário. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto com a nossa parte espiritual, intelectual, igual as pessoas que estão aqui escutando esse podcast, né? Estão querendo aprender. Sim. Que maravilha, que continuem assim. Mas, às vezes, a gente tem muita dificuldade de colocar isso na nossa parte que se refere à matéria. Então, cuidando da saúde do nosso corpo, que é importante. Sem saúde, a gente não consegue evangelizar, como vocês falaram. Como a gente vai fazer, né? Se a gente não tem saúde? Se a gente não tem uma boa imagem, como a gente vai atrair as pessoas? A beleza atrai, né? Se vocês estiverem passando por uma rua, eu sempre falo isso. E você vê uma flor bonita, se você vê uma arara passando, você vai falar, olha, uma arara. É impossível você não falar, a não ser que você esteja muito desatento da vida. Porque aquilo atrai, chama atenção. Então, como que a gente vai atrair as pessoas, né? Como que a gente vai atrair as coisas boas? Estando bonita. Não tem outro jeito de fazer isso. E eu percebo que nos meus atendimentos, às vezes as pessoas estão com mazelas interiores. E, na grande maioria das vezes, o nosso exterior está refletindo o nosso interior. Alguma desordem está acontecendo ali dentro. E aí, quando você começa a trabalhar essa parte exterior, é como se você começasse a ajeitar a casa e, de alguma maneira, é questão de tempo, o interior começa a se organizar. Vai indo para um sentido. E aí é impressionante como a gente pode utilizar essa parte, que muita gente considera uma bobeira, uma futilidade, ou um deixa para depois, que eu tenho coisas mais importantes para fazer, como algo fundamental.
que sem isso a gente não consegue viver. Né? O Dostoiévski fala, esse filósofo muito importante, que a gente pode viver sem pão, pode viver sem ciência, mas a gente não poderia viver sem beleza, porque não haveria razão para estar no mundo. Então, imagina se a gente abrisse a janela e tudo fosse horrível, né, quando a gente acorda. Então, a experiência da gente ir num parque, por exemplo, né? Às vezes a gente está num dia difícil e as dificuldades acontecem para todos, né? Ela chega para todo mundo. E a gente vai num parque, respira um ar fresco, ou vai numa praia, ou faz uma caminhada. Parece que já alivia, porque a gente contemplou a beleza. E a gente pode ser essa pessoinha que carrega a beleza, né? A gente não pode se dar o luxo de ficar de qualquer jeito para o marido, principalmente, né? Depois para os filhos, depois para os amigos, depois na igreja, na nossa comunidade onde a gente vive. Isso não deveria ser algo que faça parte da vida de um cristão. Não deveria. Mas não é o que a gente está vendo. E por isso que estamos falando desse assunto. E por isso que trabalhamos para isso. Porque se a gente for, por exemplo, numa missa hoje, no meio da cidade aí, vocês podem ir em qualquer uma, em uma missa cheia, a gente vai ver a situação que as pessoas estão se vestindo para ir na casa de Deus. E aí você fala, caramba, essas pessoas realmente precisam de ajuda. E começa pela gente. Porque quando você começa a se arrumar, não tem jeito. As pessoas começam a se sentir um pouquinho incomodadas e começam a falar, cara, eu preciso me arrumar, porque olha o que ela está fazendo. Ela está chegando e eu preciso. Então, eu já vivenciei isso em diversas ocasiões e vários clientes já me relataram a mesma coisa. Quando eu comecei a me arrumar, né, as pessoas do meu trabalho começaram a se arrumar. Então, assim, é isso. E não precisa ser uma coisa artificial, é natural. Tem que ser algo que a gente coloca como prioridade. Do mesmo jeito que a gente considera a prioridade fazer as nossas orações, né? A gente também tem que colocar esse momento como algo tão importante, sim. Porque, de alguma maneira, como vocês falaram, a gente vai estar revelando a beleza de Deus. É engraçado isso que você falou, porque hoje em dia eu trabalho de home office. Então, tipo assim, ninguém tá vendo a cara de ninguém. Tá cada um trabalhando com a roupa que quer. E, tipo assim, isso estar belo ou não incomoda tanto os outros. Mas quando eu trabalhava... Quando eu ainda estava indo pro escritório antes da pandemia, numa outra empresa que eu trabalhei, lá não tinha dress code. Então, você podia ir vestido do jeito que você queria. Tinha gente que eu tinha certeza que acordava de manhã, escovava os dentes, passava água na cara e ia pro trabalho. Com pijama mesmo. Socorro. Tinha gente que olhava e falava, tem certeza. E aí, assim, eu nunca... Eu sempre gosto, tipo assim, teve uma época, na época que eu dava aula, eu sempre ia com os batom coloridos, eu sempre gostava. Quando eu comecei a trabalhar em escritório, como eu trabalhava mais sentada e tal, às vezes eu ia com roupas mais confortáveis. O dia que eu ia com um vestido mais bonitinho, alguma coisa assim, isso incomodava as outras meninas que trabalhavam comigo. E eu sei que incomodava porque virava, nossa, por que você veio tão arrumada hoje? Nossa, por que agora você tá andando arrumada? Isso, sem falar nada, isso gera um incômodo no outro. Naquilo que o outro... Isso que você falou, essa desordem interior, às vezes o fato de você estar arrumado incomoda o outro. Tipo assim... Sabe? A pessoa às vezes não sabe expressar e solta esse tipo de comentário. Nossa, por que você veio arrumada? Mas é um reflexo da vida interior daquela pessoa que tem algo que grita por beleza... E ela não consegue exteriorizar. E aí, quando ela se depara com a beleza incomoda. E aí, o que você está falando é porque exige luta, né? Então, pra gente ser bom, a gente tem que lutar. Todos os dias, né? No exame da noite, assim, que você pensa, poxa, o que eu fiz hoje? A gente, às vezes, pode ter levado várias quedas. Inclusive, na nossa vida espiritual. Então... A gente tem que lutar para ser bom. A gente tem que lutar para ser verdadeiro. Então, a gente tem que lutar para ser bonito. Não é uma coisa. E as pessoas não querem essa luta, né? As pessoas não querem. Então, quando vê alguém lutando, isso incomoda de alguma maneira. Eu falo, caramba, por que eu vou lutar por isso? Vai me custar. Né? Mas a pessoa não está lutando nem para ser bom. A pessoa simplesmente é. Ela não está lutando para ser a melhor. Ela não está lutando para fazer bem feito. Ela não está lutando. Ela só vai passando pela vida. Se deixando levar. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, de alguma maneira, vai incomodar. Mas a gente precisa persistir, né? E chegar na nossa meta final, nosso grande objetivo de vida. Porque é um exercício constante, né? A gente precisa lutar para expressar. Se a beleza é a expressão do que é bom e verdadeiro, a gente precisa se esforçar para expressar. Como você falou, a beleza é algo visível. Então, fazer bondade, talvez...
você vai, exerce a bondade. Mas a gente fala, não, você não tem que ficar falando para os outros que você é bom. Você precisa ser. Ok, a bondade, ela se expressa com as suas atitudes, de várias formas. Mas a beleza, ela precisa aparecer. Ela precisa ser. E a minha beleza, isso, cuidado, eu não estou relativizando o que é a beleza. Porque a gente já conversou, a gente fala que a beleza reflete a Deus. Mas a forma com que eu, Paulo... Oxe, até eu tô confundida, olha que loucura. Gente, uma piada interna aqui da Rede de Missão. Ninguém me chama de Paulinha aqui. Minha mãe hoje me chamou de Bruna. Porque agora, aparentemente, eu de fato virei um com meu esposo. E aí ele é o Paulo, eu sou a Bruna. E assim nós vamos. Como vocês viram, até eu me confundi. Mas enfim, a forma com que eu, Paula, expresso a minha beleza é a forma com que Deus se revela em mim. E como eu vou revelar a Deus para as outras pessoas. Aqui dentro da Rede de Missão mesmo. Existem aqueles que, como nós, estaremos aqui na frente do microfone, colocando as nossas vozes, né? Trazendo essa formação, trazendo essa verdade, essa bondade e a beleza através das nossas vozes, através da nossa formação. Mas o Juninho está ali exercendo também a função dele, da forma dele, trazendo a beleza do serviço dele. E a Bárbara também, que tem as suas funções dentro do Instagram, o pessoal que cuida das transmissões para a gente conseguir levar para mais pessoas. Então, cada um vai expressar a beleza da sua forma. Né? E como eu falava, nós somos uma missão. Então, a minha missão passa por um caminho que é diferente do da Eliana, que é diferente do da Ângela, que é diferente do Juninho e de todos os outros. E eu acho bonito isso, como é mais palpável dentro da consultoria de estilo, que é conseguir encontrar o ponto forte de cada um para expressar aquela beleza. E eu acho isso muito bonito, porque nós somos únicos. Né? Deus é trino e a verdade absoluta, mas nós somos únicos. Ele fez cada um do jeitinho que era para ser. Então, a gente precisa encontrar o ponto onde eu expresso essa minha beleza, né? Isso vai contra a estereotipação, né? Os padrões de beleza, que isso me irrita num nível tão profundo. Quando eu vejo as clientes, assim, fazendo exatamente as mesmas coisas, eu falo, caramba, você tem algo único seu, você tá querendo ser igual a outra. É uma falha na formação do caráter e da personalidade, né? Às vezes a pessoa está imatura. A pessoa que busca a todo tempo parecer com uma outra pessoa e não com ela mesma é, de alguma maneira, algo que precisa ser desenvolvido na personalidade daquela pessoa. Né? E, de fato, somos únicos. E a beleza é única de cada uma. Então, assim, eu consigo ver beleza em todas elas. Às vezes elas ficam assim, nossa, mas você fala isso para todo mundo. Eu falei, gente, mas é porque eu consigo realmente ver. Em cada formato de nariz, em cada formato de boca, em cada coisa, até mesmo nas pessoas que são mais velhas, que já estão mais enrugadas. Tem coisa mais linda do que uma vovó fazendo a comida dos netinhos, né? Eu falo isso porque minha avó faz comidas deliciosas. Então, assim, tem beleza nisso. Você vê aquelas mãos cansadas, né? Fazendo a comida. Isso, que nem você falou, às vezes ela já não tem uma beleza de uma pele, né, esticada, nem nada. Não tem, mas ela tem a beleza dela do ser, né? Do servir de cada coisa. Só que a gente tem que tomar um cuidado nesse ponto, porque muitas vezes a gente usa isso como pretexto do tipo assim, eu faço bastante, eu sirvo muito, e não quer cuidar da aparência, né? Porque aí a gente, né, entra num lugar que não é o lugar que a gente quer chegar. Porque a gente já chegou à conclusão de que isso importa. Inclusive, você estava falando da questão do teu trabalho, né? A nossa vestimenta vai impactar na nossa performance, em como a gente é reconhecido no trabalho. Então, a pessoa vai olhar para você e vai julgar, você é bom ou você não é? Então, quando você vai no mercado lá, comprar fruta e verdura para sua casa, se tiver uma laranja podre, você não vai levar aquela. Você escolhe todo o tempo por meio da beleza. Né? Então, você também vai ser escolhido na vida. E a gente não pode se deixar levar por isso, porque impacta em várias outras questões, né? Outras dimensões humanas, né? Especialmente a profissional. Mas, sim, a gente precisa resgatar isso e entender que cada uma tem sua beleza. Então, assim, todo mundo quer mudar o cabelo, todo mundo quer mudar o nariz, todo mundo quer fazer tudo, quer fazer um monte de coisa, que todo mundo quer ficar igual. E eu, muito pelo contrário, tento falar, gente, vamos ser diferente? Que delícia que é, porque Deus fez a gente assim, né? E, Nossa Senhora, imagina se fosse todo mundo igual. Não somos marionetes, somos livres. Deus nos deu toda a liberdade para que cada um encontre seu caminho. Né? Então, cada caminhante siga o seu caminho. E essa frase me marcou muito, porque é isso. Cada uma tem que ver com Deus
qual é o caminho que quer, né? E não simplesmente fazer o que o outro faz ou deixa de fazer. Então, assim, totalmente contra essas coisas, porque é um resgate que a gente tem que fazer e nadar contra a maré, porque é isso que a gente está vendo hoje em massa nas redes sociais e nos meios que a gente vive, especialmente esse da moda. Assim, tem no coração de todo mundo tem esse anseio por beleza, igual você falou. Tipo, você vai escolher a fruta, você vai querer a fruta bonita, você não vai pegar a fruta toda feia, estranha e levar para casa, porque o nosso coração tem esse anseio por beleza. E isso que a Eliana falou toca muito no que a gente estava comentando antes, sobre a formação para o belo. Porque às vezes a gente cai em dois extremos, né? Quando a gente não é bem formado para o belo. De achar que, por exemplo, uma pele enrugada, envelhecida, ela é feia, porque ela já não tem mais o vigor da juventude. E aí, isso não é verdade, porque você olha para a Madre Teresa de Calcutá e vem me dizer que aquela mulher não era linda? Que aquela mulher não refletia, tipo, uma beleza transcendental. Porque aquilo que ela era interiormente refletia para o exterior dela. E ainda que ela vivesse com seu hábito ali de freira, enfim, a beleza interior que ela tinha passava para o exterior. E ela tinha essa beleza. E aí, às vezes, a gente anseia tanto pela beleza e a gente não é formado para isso, que a gente acha que eu preciso fazer 1 milhão de cirurgia plástica para ficar bonita. Eu tenho medo de... Eu já trabalhei com pessoas que abertamente falavam, nossa, meu maior medo é envelhecer. Porque era isso. A pessoa achava que a beleza dela, que o valor dela estava resumido à juventude. A pele esticada que ela tinha, a não ter rugas. E aí você escuta pessoas de 20 anos, tipo assim, desesperadíssimas, preocupadíssimas com fazer a aplicação de Botox. Porque, nossa, tá começando a aparecer aqui um sinal na minha testa, e aí minha testa vai ficar cheia de ruga. E aí você vai perdendo esse sentido da beleza que é mais profundo. Porque a gente cai na distorção de desejar tanto a beleza e colocar essa beleza no lugar errado, porque ela deveria apontar para Deus. E a gente quer fazer com que a nossa finitude seja capaz de refletir toda a beleza de Deus. E aí você entra nesse desespero de você não consegue postar uma foto no Instagram se ela não tem 3 filtros, uns 10 efeitos, esticando o nariz, diminuindo barriga, aumentando bunda, porque senão eu não sou bela. E aí cai muito nisso. Tipo, todo mundo começa a ficar uniformizado. Com a harmonização facial, todo mundo agora tem a mesma cara. O mesmo nariz, o mesmo sorriso, porque o sorriso é tudo travado de Botox. Então, a gente começa a perder esse senso da nossa própria beleza. E ela vem do exterior, de como a gente se veste, de como a gente se arruma, mas ela também vem do interior. Então, se o interior não é bonito, não tem reboco no exterior que vai consertar. Pode até ter, mas não se sustenta. Não, Então, no primeiro momento, a pessoa pode estar maravilhosa, né? A hora que ela abriu a boca, caiu. Já era. E não só isso. O efeito do Botox vai passar. Uma hora, tipo assim... E aí a pessoa precisa de mais Botox. E aí passa de novo e a pessoa precisa de mais. E de repente tá essas pessoas com a cara deformada. Porque ela não conseguiu olhar para aquilo que deveria vir antes. Que é a bondade e a verdade. Tipo, você tentar viver só a beleza sem a bondade e a verdade, o negócio começa a se perder e a gente entra nesse negócio muito doido que, no extremo, você tem as pessoas que, tipo, beleza é algo fútil e não importa. E no outro, você tem pessoas literalmente perdendo a vida em cirurgia, fazendo de tudo para alcançar um ideal de beleza que não existe. Eu acho que isso que você trouxe do ponto da autoanálise, né? Da interioridade. E a gente falava sobre educação para a beleza, e às vezes a gente pode correr o risco de ser uma educação para esse olhar externo, né? De reconhecer o que é de fato bonito na arte, na estética e tudo mais. Mas a educação da beleza, ela também passa pela educação do eu. Ela passa pelo autoconhecimento, a interioridade, né? De eu me reconhecer como filha de Deus, única e insubstituível, irrepetível.
E aí sim eu consegui entender o que está de errado dentro de mim, que eu não consigo expressar corretamente no meu exterior. E aí eu acho que esse falta de autoconhecimento pode levar a dois extremos. Né? A gente já falou de um que é o desleixo, que é o não cuidar de si, achar que a beleza é fútil, que eu preciso me preocupar com a minha vida interior e com a minha vida intelectual, mas essa parte da beleza ela não precisa porque é futilidade e Deus conhece meu interior. Mas a gente também pode correr o risco disso, né? Que a gente está falando da padronização, de colocar, talvez, a beleza como um ídolo. E aí, mais uma vez, ela perdeu o referencial e é necessário ser resgatada. Porque se a beleza nos reflete Deus e, de repente, eu tô querendo ter o nariz do fulano, o maxilar do Beltrano e seguir um padrão estético que não expressa quem eu sou de verdade ou não expressa a beleza que Deus me deu, é porque eu estou colocando uma outra coisa no lugar de Deus. E isso se chama idolatria, né? Então, acho que tem esse cuidado também. É muito louco isso. E por isso que é importante tanto a gente conversar e buscar, estudar, de educar essa nossa visão, né, sobre esse resgate da beleza e o quão importante é o autoconhecimento nesse processo. Porque senão entra na vaidade das vaidades, né? Tudo é vaidade. Então, chega nesse extremo que você falou. E isso acontece quando a gente começa a perder a paz. Quando você está gastando mais tempo do que você deveria para escolher a roupa que você vai vestir. Epa. Peraí. Tem alguma coisa errada. Às vezes é falta de ferramenta, você precisa de ajuda. E é o caso, talvez, de contratar uma consultoria, enfim, estudar, porque ninguém nasce sabendo se vestir. Ninguém nasce sabendo sobre educação, sobre adequação, como você mesmo falou. Alguém precisa ensinar essas coisas pra gente, né? Então, ou se a gente não ensinou, a gente precisa buscar. Mas isso não pode tirar a nossa paz, né? Porque quando começa a tirar, aí a gente está colocando, de fato, outra coisa no lugar, né? De Deus, que deveria ser o centro da nossa vida. Então, a gente não pode também perder muito tempo. Temos que ser ágeis, porque a gente tem muito o que fazer e correr atrás, né? A gente falou, né? Eu falei, meninos, fiquem aqui até o final, porque a gente também vai falar, né? Porque esse tema, ele é mais sensível para nós. Não sei, talvez tenha uma explicação teológica. Quando eu falava pro Bruno, eu falei, né? Para as mulheres, esse assunto da beleza, ele é mais sensível, né? Porque a gente tem essa sensibilidade maior. Ele falou assim, vocês são mais bonitas também. Mas é importante a gente falar, e agora a gente fala... talvez tenha um monte de mulher aí nos ouvindo e alguns meninos pensaram em desistir, né? Mas por que? Eu sei que a Eliana também atende alguns rapazes na consultoria. Acredito que a proporção seja muito diferente. E por quê? Por que é tão diferente? E por que deveria ou não ser, né? Porque, como a gente falou, se para mim, Paula, Ângela e Eliana, a beleza se expressa de forma diferente, a beleza também se expressa de forma diferente no feminino e no masculino. E hoje a gente corre, né, entre aquele assunto da padronização, de essas coisas estão se confundindo. Então, a gente tem moda sem gênero, o menino pinta a unha, a menina não faz sobrancelha. E por que a beleza ela também se expressa de forma diferente no feminino e no masculino? Eu tenho uma teoria. Diga. Minha. Deixando bem claro que a teoria é minha, tá? Eu acho que quando Deus estava criando o homem, ele foi lá e pegou um pote de beleza que tinha disponível e colocou lá. Só que daí depois, quando chegou a nossa vez, ele pegou todo o estoque que tinha disponível de potes de beleza e colocou na mulher. Tanto é assim que, se você for estudar sobre quanto se gasta nesse mercado da beleza feminina, é uma coisa absurda, né? A gente tem essa tendência, a gente tem esse anseio, como você mesmo falou, né? De estar sempre bonita. Pode pegar uma menininha pequenininha, né? Vocês aqui têm várias crianças. Como que as meninas já pegam o batom da mãe, já começa a passar lambuzando a cara. Às vezes a mãe nem é tão vaidosa assim e você já vê que tem uma coisa ali. E os meninos estão preocupados com outras coisas. Então, tem sim algo muito nosso, feminino, que foi Deus que quis. Então, a gente tem um papel ainda mais importante de lutar por isso. Essa é a minha teoria. E, com isso, levar para os homens também. Porque eles também têm beleza. Se eles também são a criação divina, eles também têm. Né? E aí, eles acham, né, na cabeça deles, que isso é assunto de mulher. Mas o que eu tenho visto é que não, né? Isso é uma causa deles também, que eles precisam lutar.
E como isso impacta muito diretamente, especialmente na questão profissional e na parte de força, que eu acho que é o que Deus colocou um pouco mais neles, assim. Então, parece que a força vem muito também da beleza exterior deles, né? Então, quando eles conseguem trabalhar isso da maneira correta, eles se sentem mais seguros, mais fortes, conseguem conquistar lugares melhores e ir mais longe. Então, é um papel nosso plantar essa sementinha e ajudar, já que eles não têm essa facilidade tão grande como a gente, de despertar isso nos maridos, ou então, quem sabe, nos amigos, em quem está ali ao nosso redor, para que eles também levem isso a sério e considerem isso algo importante. E eles tanto consideram, porque eu não conheço nenhum homem que queria ter uma mulher mal cuidada do lado. Se vocês conhecerem, vocês me apresentam. Ou seja, de alguma maneira, é importante. Mas, às vezes, eles não veem isso para eles. Mas é importante, sim. Com certeza é. Importante demais. Eu acho engraçado, que eu acho que é quase que um instinto masculino. Porque eles se preocupam, eles buscam que nós estejamos belas ao lado deles. Mas eu não sei vocês, eu tenho um irmão, né? Então cresci com meu pai e o meu irmão, de homem dentro de casa. Que graças a Deus eles não são relaxados, eles cuidam da aparência básica ali dele, né? De estética, digamos assim, saúde, né? Faz barba, corta cabelo, corta as unhas, assim, o básico, né? Para os homens. Mas não tinha uma vez que o meu irmão ia sair de casa que ele não vinha no meu quarto e falava, tá bom assim? E aí eu brinquei com ele esses dias, porque eu me casei, saí de casa, aí um dia ele estava passando na rua e eu brinquei com ele, porque meu irmão é músico, então ele tem lá hoje todo mundo escolheu tocar de branco e roxo. Aí ele vai pegar a roupa branca e roxa que ele tem dentro do estilo lá do ritmo musical que ele toca. Que faz sentido para aquela tribo, digamos assim, né? E aí eu zoei ele, falei assim, olha o que acontece com o menino depois que eu saí de casa, que não tem uma mulher para cuidar, sabe? Aí ele deu risada. Mas todas as vezes, depois de casada, todas as vezes que eu chego na casa dos meus pais e ele vai sair, ele vira para mim e fala, Paula, tá bom assim? Aí eu falo, esse short não tá legal não. Aí ele vai bravo, porque ele queria que eu falasse, ok, tá tudo bem. Ele vai bravo, vai lá e troca. E assim também é com o Bruno, né? Então, a gente tem um casamento. Aí eu já escolhi meu vestido, já escolhi o sapato, maquiagem, não sei o quê. Aí ele fala, você vai escolher minha roupa, né? Aí eu falo, amor, vai com o terno roxo. Roxo não, desculpa. Azul. É porque eu falei roxo do meu irmão. Amor, vai com o terno roxo, parecendo o Falcão. Não. Aí eu falo, eu vou com vestido azul, claro. Então, acho que você pode ir com um vestido azul escuro. Um terno. Gente, eu tô muito louca. Bruna. A Bruna. Com um terno azul escuro. E aí a gente vai combinando. Não, eu vou com o cinza. Aí eu, mas o cinza não. Né? Vamos com o azul pra combinar. Não, o cinza. Aí ele tema. Aí daqui a pouco ele vê que não tá combinando comigo. Aí ele vai lá e troca. Porque eles têm essa sensibilidade. Mas eles têm uma resistência. Talvez porque nós, mulheres, temos mais atrativos, digamos assim. Então, a gente tem um cabelo para cuidar, a gente tem a maquiagem para fazer. E eles, querendo ou não, eles foram até mais privilegiados, se duvidar. Porque a beleza deles se expressa de uma forma mais fácil de se resolver, talvez. Porque a gente tem que ali, graças a Deus. Mas é que a gente tem a facilidade que eles não têm. Então, eu acho que a gente está equiparado. Pode ser. Eu vou ter que defender. Eu vou ter que defender meus clientes aqui. E aí, eles têm esse cuidado. Mas eles não... Também precisam ser educados na vontade deles, de que também é necessário de... Já repararam quanto um menino tá solteiro e aí ele começa a namorar e ele começa a se vestir melhor? Talvez porque a namorada começa a comprar roupa? Talvez. Mas ele corta um cabelo, ele anda de um outro jeito, porque eles também têm esse apreço pela beleza. Mas aí é que tá. Eu acho que a beleza masculina, enquanto a beleza feminina talvez esteja mais ligada à vaidade. E não a vaidade aqui no sentido ruim. No sentido de passar uma maquiagem e tal, a beleza masculina eu acho que ela tá mais ligada à ordem. E isso incomoda o coração masculino também. Esse podcast vai sair mais pra frente, mas aqui estamos gravando no dia de hoje. Ontem teve uma missa do Dom Marconi, que é um bispo militar aqui no Instituto. Então, todos os militares dos membros, grupos de estudo e tal, vieram fardados.
E aí, quando chegou a noite em casa, o Yuri tava comentando, tipo, nossa, que legal, dá até vontade de ser militar sem ter que passar pelo treinamento. Por quê? Porque a farda, ela tem uma ordem nela, né? Ela tem que estar bem passada, ela tem o jeito de se montar, ela tem toda uma questão que aponta para a beleza. Não pela vaidade do homem de... Porque aí a gente também entra num ponto que se desvirtua do homem tentar ter essa beleza da mulher, de querer passar um esmalte, uma maquiagem, um negócio assim, começa a afeminar o homem. Mas a beleza do homem precisa apontar para essa ordem, para essa virilidade. Então, é isso que você comentou. O homem, quando ele quer expressar a beleza, o que ele faz? Ele vai lá, ele corta o cabelo, ele faz a barba, ele toma um banho mais bem tomado, ele pega uma roupa passadinha, ele não sai com a roupa amassada. Porque isso também é uma forma de expressar a beleza masculina. Eu acho que para os homens vem muito nesse sentido de estar ordenado, de estar com as coisas arrumadas no lugar, do cabelo cortado, da barba feita. Talvez não é nesse sentido de vaidade de escolher tipo um corte de cabelo diferente, fazer umas luzes, fazer a sobrancelha, mas de estar arrumado. E eu acho que isso faz diferença. E isso é importante, porque igual vocês falaram, os homens não querem andar com uma mulher mal arrumada. Mas uma mulher também não quer. Uma mulher que está bem arrumada não quer andar com um homem que esteja mal arrumado. Você não quer andar... Tipo, você não coloca um vestido e tal, e aí você vai sair com o seu namorado, noivo, esposo, e aí ele tá de havaiana, bermuda de tactel e blusa de time. Camisa de time. E é muito engraçado. Quando eu ainda tava... Eu acho que eu não lembro se eu já tava noiva do Yuri ou a gente tava namorando. Mas enquanto ele era solteiro, ele usava, tipo, camisa de corrida, essas coisas pra dormir. E aí, teve uma vez que a gente foi pra um casamento e eu não me toquei que a barra do meu vestido tava maior. E aí, tipo assim, me incomodou muito enquanto a gente tava na celebração do matrimônio. E aí eu falei... Como a festa era meio que caminho da nossa casa, eu falei, vamos passar na sua casa? Eu arrumo um jeito de ajustar a barra do vestido. E aí a gente vai pra recepção pra eu conseguir aproveitar, porque tá um saco ficar tropeçando na barra. E aí eu cheguei lá e eu precisei pegar uma roupa dele emprestada pra poder trocar enquanto eu arrumava a barra do meu vestido. E aí ele pegou, entre aspas, pijama dele e me deu. E aí, na hora que ele me viu no pijama dele, ele... Caraca, é assim que eu fico? Tipo... não tá bom, não. E isso fez ele se tocar de que... Tipo... Isso não tava legal. Porque ele olhou assim, ele falou... É assim que eu fico em casa? Eu falei... É. Aí ele... Não tá legal, não. Aí a gente casou, ele comprou uns pijamas bonitos e tal, entendeu? Um negócio que... assim, não é a camisa de time. Não é, tipo, o mega pijama... Tal. Não, é um pijama básico, mas que, por ter essa ordem de não ser uma camiseta de corrida, expressa uma beleza que faz com que ele se sinta melhor do que dormir com a camisa de corrida. E como essa mudança, né, esse se arrumar, estar bonito, expressa também um cuidado com o outro. Uma vez, uma amiga minha falava sobre isso, né? A mãe de 2 filhos, dona de casa, e que ela acordava, ia fazer café da manhã, tomava o banho dela e ficava de boa. E aí ela assistindo, acho que era Samia Marcilli ou algo do tipo, e aí alguém falou que nós devemos estar mais bonitas para aqueles que nos amam e que a gente ama do que para qualquer outra pessoa. Porque são aqueles que precisam da nossa dedicação total. Por que a gente se arruma mais para ir para um casamento, que é um evento externo, mas a gente não tem? Óbvio que eu não vou colocar um vestido de festa para ficar em casa e limpar a minha casa, né? Mas por que eu não deveria ter esse mesmo cuidado de acordei, o meu esposo merece ver a melhor versão de mim todos os dias, assim como ele também deve acordar e falar, a Paula merece ver a melhor versão de mim todos os dias. Isso é um cuidado. Isso é a expressão de Deus na vida das outras pessoas. E isso mudou muito a forma também como
como eu penso em me arrumar um dia. Uma vez eu e o Bruno conversávamos, enfim, sobre o nosso matrimônio, e aí ele falava o quanto que isso, quando eu me arrumava para ficar dentro de casa, expressava amor por ele. E eu não tinha parado para pensar nisso até ouvir essa pessoa comentar. E se a gente pensa que a beleza é essa expressão divina, o amor maior também é Deus, né? Deus é amor. Então, se cuidar para o outro é uma expressão de carinho, de amor, de cuidado. E é importante também como é referencial também para as crianças. Como a Lili falava, que as meninas têm um instinto ali de botar o sapato da mãe, botar um batom. Mas também é para as crianças, uma mãe que acorda todos os dias. E é trabalhoso, mas não precisa ser feio, não, né? Tem que expressar a beleza também, como a Ângela falava lá no começo sobre a experiência da maternidade dela. E as crianças olhando que a mãe levanta, faz toda a atividade, mas ela ainda assim se preocupa em estar bela. Acho que foi essa mesma amiga, que é uma madrinha minha de casamento, e que a filha, ela passou um batom um dia. E a filha dela pegava o rosto dela e falava assim: mamãe, que linda que você tá, que linda. Onde você vai? Porque você tá mais arrumada. E a criança, uma criança de 3 anos, percebe isso. Por que a gente não faz isso, né, não só para a criança aprender, mas para os outros que estão à nossa volta também? É porque é aí que começa a educação, né? Então, você vai ensinar para o seu filho e para a sua filha que você não pode ir em tal lugar com essa roupa, que essa roupa é melhor para brincar, mas não é a roupa para fazer, sei lá, ir para um aniversário. É você que vai ensinar para o seu filho, inclusive, como ele vai cuidar bem da roupa, para não estragar. Você não vai deixar o menino virar um pandemônio que faz qualquer coisa. Não é assim. Senão, quando ele crescer, ele não vai dar valor. A roupa custa dinheiro e é importante que ela dure, né? Está relacionado um pouco até com a virtude da pobreza, de você fazer as coisas durarem, né? Então a gente vai ensinando isso desde pequenininho, né? Que é importante se arrumar, que a gente tem que estar limpo, que a gente não pode ir aos lugares sujos, que a gente tem que tomar cuidado, né? O que a gente vai fazer? Ensinar as meninas, tudo bem, tem que colocar um acessório, então uma tiara, alguma coisa no cabelo, né? Já despertar o interesse ali, vamos lá, vamos usar uma bolsinha, vamos fazer alguma coisa. E você vai ensinando cada um a sua maneira, lógico, né? Com a ajuda da mãe, com a ajuda do pai, a que eles entendam e interpretem, porque aí sim eles crescem e eles vão saber que aquilo é importante. Agora, depois que você está mais velho, se você não foi educado nesse sentido, é muito mais difícil. Eu vejo isso nos meus atendimentos. Então, assim, às vezes a pessoa não tem um hábito, ela não teve nada, ela não teve o exemplo. Então, assim, ela vai ter que construir toda essa narrativa na cabeça dela. Ela não teve alguém para ela poder olhar durante toda a vida e se inspirar. Então, é muito mais difícil de você mudar, assim. Agora, quando a gente já teve toda uma base, isso vale inclusive para a formação cristã, né? Quando a gente vê uma pessoa que teve formação cristã a vida inteira, a gente sabe muito bem que é muito mais fácil a gente tratar uma pessoa assim do que uma pessoa que não teve. Custa muito mais, né? É exatamente a mesma coisa quando a gente se refere a esse assunto. E a experiência de beleza marca a gente. Tipo, eu tenho uma memória muito viva da época que eu estava na faculdade, que a gente foi fazer um trabalho de faculdade na casa de um amigo do grupo. E aí, tipo, no meio da tarde, a mãe dele, tipo assim, uma mulher belíssima. Sei lá quantos anos ela tem, mas, tipo assim, é aquela beleza que eu tava falando, que, tipo assim, a cara dela não é cheia de botox. O rosto dela, enfim, com a marca do tempo dela, mas ela se arruma e ela é uma mulher belíssima. E eu lembro que a mesa tava super arrumada ali. Foi uma experiência... Hoje, quando eu olho pra trás, foi uma experiência de beleza aquilo ali. Ainda mais na época que a gente era tudo jovem de faculdade, que você vai tudo destruído pra passar o dia inteiro na faculdade, sobrevivendo, assim. E a gente tava lá fazendo trabalho, já era do meio pro final da tarde. E aí ela colocou aquela mesa de lanche que ela preparou pra gente, tipo, super bonitinha. Ela estava arrumada. Aquilo ali me marcou. Assim... ressalta, é isso que você está falando da educação, que ela começa em casa também, essa educação para beleza. E quando a gente não vive isso em casa, é mais difícil viver na vida adulta. Eu não tive, sei lá, tem muito tempo que, antes de eu casar, eu morava só com meu pai. Então, não tinha esse referencial de beleza feminina. Eu tive que quebrar por muito tempo a cabeça por conta própria
para ir me encontrando, para ir encontrando a beleza de ser a Ângela. Não de tentar ser os outros, mas de enxergar, tipo, o que fica bom em mim? O que eu gosto em mim? E de realmente, tipo assim, crescendo, desenvolvendo esse senso dentro de mim. Porque em casa eu não tinha. Eu tinha a referência de beleza masculina. Então, meu pai, ele sempre foi, tipo... Ele sempre andou, não vou dizer assim, tipo, ultra, mega arrumado, mas ele sempre se arrumou. Então, ele não vai na missa de qualquer jeito. Ele ia na missa sempre de camisa social. Isso, tipo assim, de alguma forma me expressava pra algo, mas não era um referencial de beleza feminina. Também ele não ia saber olhar pra mim e falar, tipo, então... E eu vejo o quanto que isso pra mim, tipo assim, foi uma luta de ir conseguir ir descobrindo isso. E até hoje, pra mim, é uma luta. Nossa, quando minha barriga começou a crescer e não cabe mais nas minhas calças, tipo assim, pra mim foi uma hora que eu olhei e falei, tá, eu preciso achar roupas de grávida que eu goste. Porque eu não quero ser uma grávida, tipo, grávida de Taubaté. Que, tipo assim, vocês olham mesmo, aquele vestido dela não é bonito, não expressa beleza aquilo lá, gente. Nem um pouco. Mas assim, de fazer esse esforço também de olhar e falar, eu quero ser bela. E eu preciso descobrir essa beleza. E essa beleza, ela não pode ser essa coisa que aprisiona. Essa coisa de tipo, nossa, poxa, mas o meu cabelo não é igual ao da Paulinha. Então, eu vou fazer aqui uns negócios, uns procedimentos químicos pro meu cabelo ser igual ao da Paulinha. Acho que não pode ser essa coisa que aprisiona. Ela precisa elevar a gente. E isso é uma coisa que ela é construída, né? A gente precisa estudar. Não adianta só a gente achar que vai ser... Nossa, ser bela é algo super mega natural. Nasci assim, tipo, acordei plena, nasci Tão natural assim. quanto a luz do dia. Tão natural quanto a luz do dia. Exige uma luta, exige um esforço nosso. E mais do que isso que você estava falando, eu queria ter o cabelo igual ao da Paulinha, esse exemplo que você deu. Às vezes não é o cabelo, a gente às vezes usa essa comparação para fazer umas comparações que não são reais, né? Então, no dia que eu tiver dinheiro como a fulana, aí sim eu vou ser bonita. Ou então, no dia que eu for magra, é outro assunto, né? Que surge. Não, você tem que ser bonita hoje, você não sabe se você vai estar viva amanhã, né? E assim, você tem que fazer o que você tem de melhor hoje. Qual é a sua realidade? É isso que você tem em mãos, você não tem outra coisa. Então a gente fica fantasiando umas coisas assim que não ajudam em nada, muito pelo contrário, as comparações nos puxam para baixo, né? Nos deixam se sentindo mal e não vê que na verdade Deus me ama assim como eu sou e nessa circunstância, nessa vida, Ele quis que eu estivesse aqui sendo essa pessoa e não aquela outra, aquela pessoa que bom que ela tem aquelas circunstâncias e ela vai fazer o papel dela naquelas circunstâncias. Agora, o que eu vou fazer aqui? E uma outra coisa que eu sempre gosto de falar para as clientes, essa história de não aceitar o cabelo, né? É você não aceitar uma parte de Deus em você. Vamos combinar, né? Deus deu esse cabelo para você, por quê? Quando você chegar lá no teu, você pergunta. Né? Você fala, Deus, poxa vida, podia tanto ser um formatinho diferente. Não, mas Ele quis que fosse assim. Então, quando a gente vai rejeitando as partes do nosso corpo de alguma maneira, né? A gente está rejeitando como Ele nos fez. E Ele não erra, né? Então, você está querendo dizer que Ele errou? Devia ter feito outro tipo de cabelo? Não, Ele não errou. Ele fez exatamente como você deveria ser. Com essas características. E a gente está o tempo inteiro buscando ser outra coisa, né? E se comparando. E, enfim, isso não ajuda em absolutamente nada. Isso também diz muito... acho que até o que a Paulinha falou um pouco antes, sobre reconhecer a nossa filiação divina. Reconhecer que tipo, Deus nos criou assim, com esses traços, e que Ele nos ama desse jeito. E que Ele nos chama a nos embelezar, não para deformar esses traços, mas para revelar eles ainda mais. E essa falta, tipo, não reconhecer essa nossa dignidade de pessoa faz, às vezes, a gente falar coisas do tipo, não, mas eu preciso colocar silicone, senão eu não vou conseguir arrumar um namorado porque ninguém vai me amar.
com peito pequeno. Mas isso é justamente o que a gente está falando sobre idolatria, né? Então, eu não quero colocar o silicone para expressar uma beleza. Eu quero colocar, isso a gente usando essa situação como um exemplo, né? Eu quero colocar para alcançar algo terceiro, que não é a vontade de Deus, que não é o plano de Deus para minha vida, que é algo material, que aquele ícone ali se torna a minha referência. E é aí que acontece a confusão, né? Uma coisa muito bonita que você falou, que eu acho que é legal a gente retomar, quando a gente falava lá sobre a missão, né? Nossa missão, sobre esse resgate da beleza. É uma coisa que eu não tinha pensado enquanto eu me preparava para o podcast. De que cada situação da nossa vida, ela tem que refletir uma beleza para que ela evangelize também. Esse testemunho que a Ângela deu sobre a maternidade, cara, guardei aqui dentro do meu coração, de verdade. Porque eu não tinha parado para refletir. Porque, de fato, eu olho uma grávida e uma grávida que tá curtindo aquele momento, por mais quantos enjoos, a perna inchada, as dores na coluna. Mas como é bonito e como é mais fácil você reconhecer esse milagre, né, que a gente participa aí da cocriação de uma nova vida, como é mais fácil perceber isso quando aquela grávida, ela acaricia a barriga, ela se porta de uma maneira bela, quando ela valoriza aquele estado de vida em que ela está passando. Como é muito mais fácil você reconhecer. Isso a gente está usando porque foi o testemunho que a Ângela trouxe. Mas no trabalho também, né? Como é mais fácil você ver o valor do trabalho quando eu vou disposta, com a cabeça erguida, com prazer para aquilo. E eu acho que muda muito a nossa... mudou, pelo menos, o meu olhar quando você trouxe. Porque é isso, se a gente quer que algo seja amado, seja desejado, ele precisa atrair, né? E a beleza, ela passa por esse âmbito aí visível. É ressignificar, né, as situações da nossa vida. Então, tudo tem alguma beleza de alguma maneira. Então, é isso, é colocar o nosso olhar, né? O nosso olhar de belo e transpor para um outro lugar, porque a vida de ninguém é fácil, independentemente das circunstâncias. Cada um vai estar passando por fases e momentos, seja a gestação, seja a perda de alguém, seja uma dificuldade financeira, uma questão de saúde. Cada um vai ter... Se a gente for usar essas desculpas, a gente nunca vai conseguir vencer. A gente vai ter sempre uma desculpinha. Ah, tô sem dinheiro. Ah, porque eu tô doente. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque o trabalho tá me matando. Ah, porque essas crianças, né? Então, eu já escutei cliente falar, não consigo fazer a unha porque eu tenho 3, mas eu já vi. Eu tenho amigas que eu já vi que tem 3 e consegue fazer a unha. Manicure vai em casa e os meninos correndo para um lado e para o outro. Então, assim, é como você olha. A mesma pessoa com circunstância parecida. Uma fala, não dá. E a outra fala, tô me virando, tô fazendo. E aí? Né? Então, é o esforço que você vai colocar diante daquilo que você tem para você manifestar essa beleza. Eu diria que é uma obrigação grave, sabe? Principalmente para nós mulheres, assim. Eu considero assim. E se a gente não entende isso, a gente passa outras coisas na frente facilmente. Porque dá para viver num primeiro momento sem. E aí, quando a gente vê que a gente não cuidou, passou muito tempo e a gente fala, caramba, eu tenho que recomeçar e voltar lá do começo, porque alguma coisa está errada. E muitas vezes é isso. Já o Ítalo Marcilli mesmo, que você citou, a Sâmia, uma vez eu fiz o curso dele presencial aqui em Brasília, ele contou uma história de um tratamento que fez com uma pessoa que estava em depressão, uma mulher que tinha muita condição financeira, e chegou lá, assim, muito mal, né? Muito mal mesmo. E o tratamento foi, se cuida, né? Passou cabeleireiro, consultora de imagem, a loja que era para ir, e a mulher começou a mudar a aparência dela, sarou. Ficou bem, sem remédio. Então, assim, e aí? Né? É o que eu falo, o exterior vai puxar o interior. Então, você vai rezar melhor, você vai servir melhor, você vai trabalhar melhor, você vai se sentir melhor. Uma série de outras coisas, mas a gente só consegue experimentar isso quando a gente vive na prática. Se você não viver, então, quando você vivencia, você fala, realmente é igual a atividade física, né? Custa. Mas a gente sabe que quando a gente faz pelo menos um pouquinho ali, a gente dorme melhor, tudo funciona melhor, a gente se sente um pouco mais disposto. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente não pode deixar para lá, assim, é prioridade. E a gente precisa também abraçar as circunstâncias. Sei lá, eu tenho 10 filhos, não consigo sair para fazer a unha.
Mas isso não impede você de acordar, tomar um banho, tá com o cabelo penteado. Tem uma frase que eu gosto muito, que a ordem, ela precede a beleza. Não existe beleza aonde não há ordem. Aonde as coisas não estão ordenadas, não estão no seu lugar. Então, tem gente que, sei lá, às vezes não vai ter a condição financeira de fazer a unha e não tem a habilidade de fazer uma unha bem feita, porque fica um negócio todo torto. Mas isso não te impede de estar com uma roupa que tá passadinha, não te impede de ter penteado o cabelo, de estar com o dente escovado, de estar com o banho tomado. A gente não pode também colocar essas coisas, as circunstâncias, como desculpas pra gente não fazer nada. Tipo, já que eu não tenho dinheiro pra poder, tipo, ter um banho de loja e ter várias roupas bonitas, eu também vou vestir de qualquer jeito, vou não me cuidar de mim. Tem hora que a gente tem que abraçar a circunstância. Eu tenho certeza que nas semanas que eu estava passando mal, eu não estava a melhor expressão de beleza. E eu não tinha condições, porque eu acordava, eu vomitava, eu comia alguma coisa, eu vomitava. Meu rolê era ir visitar o pronto-socorro para tomar uns remédios na veia. Eu não tinha condições de fazer algo a mais. Mas eu também não podia abraçar aquilo ali e falar, nossa, eu passei mal muito tempo, agora eu vou, tipo, continuar aqui desleixada. No momento que eu parei de passar mal, eu olhei e falei, beleza. Passou a circunstância, aquilo que existia ali foi minimizado, então eu preciso começar a trazer ordem para minha vida. E aí eu comecei a trazer ordem não só para a questão da aparência, mas de, tipo assim, eu posso melhorar isso daqui na organização da minha casa. Eu posso melhorar isso daqui da minha vida espiritual. E quando você vai fazendo isso, por mais que seja algo pequeno, começa a te motivar a fazer mais. Começa a te motivar ainda a ir melhorando. Talvez hoje não seja, para alguma pessoa que está ouvindo, não seja possível, nossa, amanhã eu vou acordar e vou estar, vou levantar e vou me maquiar, escolher uma roupa legal. Mas começa amanhã, pelo menos, penteando o cabelo. Pentear o cabelo amanhã vai te motivar a, no dia seguinte, pentear o cabelo e passar um perfume. E aí, no outro dia, isso vai te dando motivação para pentear o cabelo, passar o perfume e colocar um brinco. E isso vai ordenando as coisas, vai trazendo vida. Quando a gente começa a desordenar demais, a desordem atrai desordem. Então, se tem uma louça suja na pia, vão brotar 10. Se a pia tá limpa, ela tende a você ir mantendo ela limpa. Se a casa tá organizada, você tende a ir mantendo ela organizada. Deixa um sapato fora do lugar para você ver se daqui a pouco não tem 10 pares fora do lugar. Então, a beleza também passa disso. Às vezes a gente não consegue, na situação que a gente está, não permite que a gente saia do 0 a 100 de uma vez. Mas se a gente for do 0 para o 1 vai motivar a gente a buscar o 2, que vai motivar a gente a buscar o 3. E, de repente, você começa a acordar de manhã e se sentir mega motivada a se arrumar, sendo que antes você tinha preguiça de pentear o cabelo. Mas então tem que só tomar um cuidado, porque às vezes a motivação falta. E eu vou dizer que é bem frequente, inclusive. E aí, essa é a vida adulta, né? A vida adulta é esse, a gente saber quais são as nossas responsabilidades e a gente sabe que tem que trabalhar, motivado ou não, a gente vai, não é? Bota uma cara boa, sorri, que ninguém tem culpa da sua falta de motivação e vai feliz servir. E se arrumar é isso, porque tem dia que vai ser uma maravilha, você vai amar a primeira roupa, você vai fazer com a maior tranquilidade, mas tem dia que vai ser horrível. Principalmente nos dias de TPM aí, enfim, algumas questões vão influenciar. Então, a gente tem que falar, opa, a motivação não está aqui, mas quem manda em mim sou eu, né? A nossa inteligência, a nossa vontade. E a gente vai e faz, né? Meninas, a gente está caminhando aí pro nosso podcast, que eu amei. Mas antes da gente terminar, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem final para dar, alguma frase, enfim, compartilhar para a gente fechar aí com chave de ouro. Eu acho que... Não, é uma coisa que tem me ajudado muito.
é a buscar me alimentar de coisas belas. Não tem como você querer expressar algo bom, belo e verdadeiro se você não se alimenta de coisas belas. E às vezes a gente faz os mesmos caminhos, e a gente não observa. Igual no caminho, quando a gente vai para a missa, tem um caminho que a gente faz para casa, que é um caminho que está em obra, e eu acho muito feio. E tem um caminho que talvez vai gastar uns 2 minutos a mais, mas eu acho ele muito mais bonito, porque tem árvore e tal. E aí, às vezes, eu comento, vamos fazer o caminho mais longo? Porque isso permite que a gente volte da missa e veja árvore, veja beleza. E isso enche o nosso espírito. A gente não vai conseguir, e aí é algo que eu acredito, a gente não vai conseguir expressar beleza se a gente não busca, primeiro, se alimentar de coisas belas. Se a gente não presta atenção no que a gente está escutando, no que a gente está assistindo. Se a gente não treina os nossos sentidos para olhar para o belo. Porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, se a gente não busca se alimentar do belo, o belo a gente não vai ter belo para entregar. Então, eu acho que algo que para mim tem me ajudado muito é olhar para aquilo que, às vezes, no meu dia, tipo, nossa, hoje o dia de trabalho não está rendendo. E aí eu paro e presto atenção na música que eu estou escutando. Eu falo, não, vou trocar, às vezes, por uma música clássica, que expressa beleza. E aí aquilo ali vai enchendo o espírito, o nosso ser, e vai melhorando. Minha casa está desorganizada, e isso faz com que eu seja menos produtiva. Então, às vezes, eu prefiro gastar 10 minutos arrumando ali o meu ambiente de trabalho para que ele fique mais bonito, porque aí isso me enche para que eu consiga fazer coisas mais belas. Então, eu acho que a beleza tem muito disso. A gente precisa se encher dela para a gente conseguir expressar ela. Muito verdade isso. A minha mensagem é que eu falo sempre, a beleza salvará o mundo. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa pegar as pessoas por aí. Eu acho que é um caminho mais fácil da gente cativar as pessoas. E aí depois a gente consegue ir cuidando das outras coisas que hoje em dia está cada vez mais difícil. Então, que a gente possa ser essa pessoa que aproxima pela beleza, né? Para isso, a gente precisa colocar o ato de se arrumar como prioridade. E não só arrumar nós mesmos, mas talvez ajudar o marido, sei lá, quem for. Quem está perto da nossa família, os filhos, enfim, a realidade de cada uma. E o ambiente que nos circunda ali, né? Para que tudo ali esteja belo. Assim a gente consegue atrair mais facilmente e a gente consegue, quem sabe, entrar na alma dessa pessoa para que a gente possa ser verdadeiramente apóstolos, né? E aí a gente consegue, de fato, trabalhar outras questões que a gente sabe que também precisam ser trabalhadas. Muito bom, meninas. A minha mensagem final é que se um dia disseram para mim que a beleza é aquilo que é agradável aos olhos, hoje eu olho e entendo que a beleza é aquilo que agrada a alma. Porque a minha alma precisa estar ligada necessariamente a Deus. Então, que a gente se nutre, né, como a Ângela falou, a gente precisa se nutrir de coisas belas, mas a gente precisa também se nutrir de autoconhecimento. A gente precisa estudar o que é belo, bom e verdadeiro, para que a gente possa, assim, expressar o que é belo de fato, né? Então, acho que lindas mensagens finais. Eu vou sair daqui muito mais motivada amanhã para acordar cedo. Amanhã tem que trabalhar presencial, então tem que dar uma caprichada aí. Antes da gente encerrar, querem deixar o contato de vocês para que, né, as pessoas busquem mais, conhecer mais o trabalho da Eliana. A Ângela, não sei se tem algum contato ou se o contato é igual eu. Fala aqui com o Campus Fidei que a gente responde. Mas fiquem à vontade aí para deixar os contatos. Meu contato fala com Campus Fidei que a gente responde. O meu contato é @ Campus Fidei. É esse mesmo. Não, gente, é isso. Eu não tenho Instagram, não. Eu sou oculta aí das redes sociais. Mas pode mandar mensagem no @Campus Fidei, qualquer coisa, o pessoal repassa, a gente responde e tamo aí. O meu @ é Eliana Antunes _, com 2 As mesmo. Se quiserem, podem mandar um direct que a gente conversa por lá. Eu converso muito com a minha audiência. Então, se vocês quiserem, mandem mensagem. Eu vi o podcast. A gente estende a conversa para lá também. Perfeito. E eu também quero convidar quem está escutando a gente a
falar com a gente também nas nossas redes, como a Anja falou, né? Na @campusfidei, mas nós temos, como eu comecei lá falando, outras formas de você se informar sobre o que é belo, o que é bom, o que é verdadeiro. Então, nós temos o blog, nós temos o próprio Instagram, nós temos o canal no YouTube, temos outros episódios do podcast. Mas hoje eu também quero agradecer mais uma vez aos colaboradores mais bonitos deste Brasil, que são os nossos colaboradores, e também motivar aqueles que se sentirem motivados a nos ajudar, né? O Campus Fidei, ele é fruto da providência divina. Então, para que a gente consiga fazer, né, esses apostolados, a gente precisa de ajuda financeira também, mas orações também são fundamentais e necessárias. Então, se você quiser fazer parte daí do hall de colaboradores belíssimos que temos aqui no Campus Fidei, é só falar também lá com a gente no Instagram, que o pessoal encaminha direitinho. Bom, meninas, agradeço de todo o meu coração essa conversa, esse bate-papo que a gente teve hoje. Que a gente tenha outras oportunidades de bater essa conversa sobre o que é belo, sobre o que é verdadeiro, enfim, outros temas. Juninho também, muito obrigada aí pelo auxílio. E fiquem todos com Deus. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. I'm a man on a mission.